Olá, caro acadêmico, acadêmica! Seja bem-vindo à nossa sexta aula, que vai tratar justamente sobre a ética e os direitos humanos. Esse conteúdo está presente na nossa quinta unidade do Guia de Ética e Sociedade. Agora, a grande questão, o que tem a ver ética e direitos humanos? Muitas vezes temos dificuldades de relacionar ambas, a ética e os direitos humanos. Temos dificuldades de relacionar. Mas ambos têm justamente a pretensão de universalidade. Não quer dizer que eles considerem o aspecto social, o histórico, cultural. Muito pelo contrário. O que existe é uma pretensão de ser universal. Ambos vão falar tanto os direitos humanos, tanto a ética, vão falar justamente da busca pela dignidade humana. E esse é um conceito universal. É isso que nós precisamos considerar quando falamos de ética e de direitos humanos. No caso da ética, nós falamos de valores que determinam de maneira intersubjetiva. Quando falamos de direitos humanos, nós temos a pretensão de formalizar, de trazer leis que possibilitem de fato a efetivação, que possibilitem de fato que a humanidade, que nós seres humanos, tenhamos todos uma vida digna. Ou seja, é um grande desafio que nós temos. Quando falamos dos direitos humanos, existe, como falei anteriormente, uma grande historicidade. Citamos aqui em nossos slides o ano de 1948, ou seja, esse ano nós teremos 69 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porém, antes disso, já existe um grande debate. Nós temos um grande debate que começa considerando a questão da liberdade, do direito à vida, da igualdade, o pressuposto que todo ser humano nasce livre, iguais em direito. E com isso nós buscamos pela dignidade humana. Então, ou seja, essa é uma grande questão que se coloca. E é importante você questionar qual a importância de falar dos direitos humanos. Muitas vezes, o senso comum traz os conceitos humanos, de direitos humanos, por não conhecer. Muitas vezes, coloca uma questão negativa, diz, não, os direitos humanos é só para falar dos direitos dos presos. Na realidade, não é bem assim. O conceito de direitos humanos justamente visa buscar o que? A dignidade humana. Ou seja, vai falar tanto da exclusão social, vai falar tanto a questão do direito à habitação, vai falar tanto a questão do acesso igual aos direitos. Então, tudo isso faz parte dos direitos humanos. Então, não podemos ter uma visão reducionista. Por isso é muito importante discutirmos, problematizarmos essa questão. Os direitos humanos são fundamentais, ainda mais na nossa realidade. Ou seja, quando falamos de direitos humanos, apresentamos a humanidade a partir de princípios universais, de respeito, para começar. Tratamos disso. Aliás, tem um filósofo chamado Immanuel Kant, que antecede justamente a própria a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, Kant ele dizia o seguinte: jamais podemos tratar o ser humano como meio para algo. Sempre devemos considerar como um fim em si mesmo, como uma dignidade. Existe uma dignidade humana e é essa que nós devemos respeitar, seja qual for a circunstância. A dignidade humana deve ser considerada. Immanuel Kant fez isso, inclusive uma obra chamada Doutrina do Direito discutiu muito sobre isso. Na sua obra sobre moralidade, fundamentação da metafísica dos costumes, ele também traz justamente isso. Jamais devemos considerar um outro ser humano como meio. Devemos sempre considerar o ser humano como um fim em si mesmo, sempre. Agora, o que é interessante considerar é que existe uma historicidade. Essa historicidade dos direitos humanos, ela começa por um princípio, o princípio da universalização, ou seja, devem ser universais. Isso não nega, como falei anteriormente, o caráter histórico. Mas o que você quer dizer por universal? Nós queremos dizer que deve ter um fundamento, princípios que venham normatizar, que venham garantir e que devam ser respeitados por todos os governos e todos os estados.
Essa é a grande questão que vai ser trazida pelos direitos humanos, a grande inovação também. Então nós temos essa necessidade. Inicialmente, nós temos alguns autores que traziam a questão dos direitos humanos ligada à proteção da vida, da liberdade, o reconhecimento, inclusive, das diferenças. São direitos fundamentais, importantes. Reconhecer as diferenças, ter a liberdade. E aí vem um amplo debate, o que é a liberdade? Que liberdade estamos falando? Mas o respeito à vida, ou seja, o direito à vida é algo que deve ser respeitado. Ou seja, ninguém tem o direito de tirar a vida de alguém. É um princípio basilar, é um fundamento indispensável. Trazido, inclusive, tem um filósofo justnaturalista chamado Hobbes, que trouxe esse princípio. E muito antes da própria Declaração de Direitos Humanos. E quando falamos de direitos humanos, como nós temos algumas fases, a primeira fase de direitos humanos, nós chamamos de a fase justnaturalista. Nessa fase é o que nós chamamos uma fase mais ideal, ou seja, eles estão no campo mais teórico, não temos ainda muitos elementos para a sua efetivação. Aparecem nesse contexto filósofos que falavam do direito natural, ou seja, a pessoa ao nascer tem determinados direitos. Alguns trazem consigo o direito à vida, trazem consigo o direito à liberdade, a liberdade religiosa, que para nós, talvez para muitos seja algo tranquilo, sem problemas, mas muitos povos ainda nós temos problemas. Ou seja, a liberdade religiosa. Quem sou eu para dizer que o outro deva ter tal crença? É um princípio que os justnaturalistas, muitos deles defendiam isso. A liberdade religiosa, a liberdade contratual, a liberdade de pensamento. Eu posso não concordar com algo que esteja acontecendo no meu país, sobre uma determinada lei, sobre o próprio governo. Eu tenho esse direito, devo ter esse direito, ter esse espaço. Devo ter direito à propriedade privada. Aliás, essa é uma questão que inicialmente para nós parece natural, mas não era tão tranquilo. Se nós olharmos antes do chamado Estado de Direito, o direito à propriedade privada era uma concessão. Você precisaria estar ligado de alguma forma à nobreza ou à realeza para ter esse direito. Então, por isso, esses filósofos aparecem com esses direitos que chamam de direitos também civis. Posteriormente, aparece uma chamada segunda geração dos direitos, chamada de direitos políticos. Quando falamos desse contexto, já falamos do contexto da democracia. A possibilidade de escolhermos, por exemplo, nossos representantes, é uma conquista. Ou seja, e também um outro princípio interessante, nós não falamos mais necessariamente do indivíduo ou do súdito, passamos a falar do cidadão. Ou seja, alguém que tem direitos. O cidadão é aquele que tem direito, portadores de direitos. E que esses direitos devem, sim, ser respeitados. Entre eles, inclusive, está o de se organizar. Está o de buscar dizer, olha, não concordo com isso, se manifestar. São direitos considerados políticos. Além disso, dessa outra forma, na atualidade, também se fala dos direitos coletivos. Falamos disso também. O que seriam esses direitos coletivos? São temas ligados à bioética, são temas ligados ao meio ambiente, são temas que até hoje estão presentes. Uma outra questão importante de falarmos dos direitos, falamos dos direitos sociais, muito importantes na atualidade, que entra essa questão do trabalho, da exclusão, ou seja, a questão, justamente, problemas, por exemplo, a grande parte da população não tem acesso à alimentação, algo básico, indispensável, ou seja, não tem acesso à habitação, são princípios indispensáveis. Talvez sem trabalho não vou conseguir ter acesso a esses meios. Tudo isso entra justamente o que chamamos de terceira geração, ou terceira dimensão dos direitos humanos, chamados direitos sociais. Nós temos essa necessidade. E aqui, como vemos, existe um debate constante sobre os direitos humanos. Os direitos humanos estão abertos às novas discussões. Nós temos a necessidade de buscar disso. Entre essa abertura está sobre o próprio desenvolvimento tecnológico, o avanço da medicina, o avanço da própria biologia, criando campos, inclusive, por exemplo, da bioética, onde vão discutir temas ligados justamente à aplicação da tecnologia que venhamos produzir socialmente, como a vamos aplicar, o que me autoriza,
Ou seja, são questões, são debates que se transformam, mais do que nunca, uma discussão não apenas de um indivíduo, mas sim com questões coletivas. Outra questão importante sobre a questão dos direitos humanos é que nós devemos considerar os direitos humanos, como já falei anteriormente, universais. Ou seja, devem ser tratados ou devem ser respeitados por todos os povos, todos os governos. Devemos buscar por isso. Mas, claro, existe uma historicidade. Até se nós olharmos, existe uma fase. Nessa história dos direitos humanos, nós não trabalhamos tanto, mas é importante considerar que, com o passar do tempo, é provável que vamos abrir várias discussões, vários temas ligados a dilemas que vão surgindo com as necessidades, que tem por objetivo, de fato, garantir a dignidade humana. Outra questão importante quando falamos de direitos humanos é justamente o caráter que os direitos humanos não podem ser divisíveis, ou seja, são indivisíveis. Eu não posso separar os direitos políticos dos civis, não posso separar esses direitos dos sociais, não posso separar. Essas três esferas estão interligadas, são questões importantes para garantir a integridade. Do contrário, ele não vai ser eficaz. Do contrário, ele vai se tornar apenas abstrato, meramente teórico. Além disso, é importante considerar o fato que os direitos humanos são participáveis, ou seja, existe a possibilidade do indivíduo requerer, quando se sentir justamente ameaçado ou perceber que os direitos humanos não estão sendo respeitados em seu país, seu local, no seu contexto histórico, não estão sendo respeitados, ele tem a possibilidade de requerer intervenção internacional junto às Nações Unidas. Ou seja, são questões importantes para a nossa discussão. Temos que ter garantias. E, infelizmente, temos muitas violações, sim, dos direitos humanos. Mas os direitos humanos, como eu falei, estão ligados a muitos temas, muitas vezes polêmicos, muitas vezes nós não conhecemos. E aí vem a questão, te convido, que tal buscarmos pesquisar sobre os direitos humanos? Que tal lermos a Declaração Universal dos Direitos Humanos e trazermos uma discussão sobre isso? Esse tema é muito interessante. Então, deixo aberto para vocês e podemos discutir. Até numa próxima aula e muito obrigado.